Seja bem-vindo, meu querido. Neste momento nós vamos ter a mensagem, o pastor Brian vai orar pelo pastor Adair e pode incluir também esses visitantes que estão nos honrando com a sua presença. Vamos orar, irmãos. Pai Santo, Pai querido, nós te rendemos graça por esse privilégio de estar na tua casa, nessa casa de oração, nessa casa de Davi. Nos ajuda, Jesus, a termos um coração grato todos os dias, conscientes da tua misericórdia que se renova a cada manhã. Nesse instante nós oramos e apresentamos em oração o nosso amado pastor Adair, a fim de que o Senhor possa, Pai, estar usando a instrumentalidade do teu servo. Usa sua mente, seu coração, aponta, Senhor, aquilo que tu queres para nós, teu Espírito Santo o domine completamente. E fale, não fale o homem, mas fale o próprio Deus aos nossos corações. De igual modo, Jesus, nós te agradecemos pela vida das pessoas que nos visitam hoje, nesta manhã. Que elas possam encontrar com clareza aquilo que elas vieram buscar neste lugar de oração. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, pastor Brian, e venho também diante, da nossa igreja agradecer, pela vida do pastor Brian, de toda a sua família, também é um companheiro, um amigo, um irmão que tem desde o início, e ele foi uma das peças fundamentais aí usadas pelo Senhor para que nós pudéssemos estar aqui neste momento. Então que Deus abençoe a sua vida, a vida de toda a sua família, das suas filhas, que Deus tem, claro, um propósito nisso tudo que tem acontecido nas nossas vidas, amém? Se eu for dizer o nome das pessoas, também, que claro que tem a minha esposa, ela disse, acho que quando ela era menor, ela orava e disse, Senhor, me dá paciência. Aí ela mandou eu para ela ter paciência, Porque é assim na vida da gente, A gente pede paciência a Deus e Deus manda as pessoas próximas para a gente ter paciência, exercitar. Mas, amados irmãos, o texto que foi lido, 1 Samuel 8, eu gostaria de trazer alguns princípios e ensinamentos importantes para nós, como igreja do Senhor. Não vou ler o texto novamente, mas gostaria de fazer pelo texto e alguns outros textos, que vamos estar aqui consultando juntamente com os irmãos, para que nós possamos aprender a fazer melhores escolhas, a nos submeter ao Senhor, a confiar mais em Deus. Nós estamos estudando aqui na EBD a monarquia de Israel, o período dos reis, aqui essa revista Compromisso, onde é baseado principalmente os estudos nos livros de 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. Já estamos um pouco atrasados aí devido às atividades que tivemos nos domingos, mas logo a gente vai estar aí colocando essas lições em dia, com os nossos professores. E é um período da monarquia, é posterior, claro, o período dos juízes, um período bastante difícil, para Israel, e agora entra nesse período dos reis. Mas nesse texto que está aqui, que ele faz essa transição, vamos dizer assim, onde o povo que era governado por juízes escolhidos por Deus, onde Deus era o rei, agora eles queriam um rei como o rei das nações de Canaã, nas nações pagãs, Devido até essas nações militarmente, quando a gente olha para o livro de Josué, elas eram mais organizadas militarmente, também de maneira de governo, o governo era centralizado no rei, mas tinha um problema, Essas nações, eles cultuavam a deus pagãos, como a deusa Astarote, Moloque, deuses que o Senhor abominavam, deuses com D minúsculo, ídolos, na verdade, daquelas nações. Então, nem sempre um bom governo tem por trás boas intenções ou bons deuses, Na verdade, ídolos. E Deus era que governava. E temos a figura aqui de um personagem que é Samuel, o profeta Samuel,
vai ser o último juiz aqui depois de Saul, né? Primeiro rei, depois você vê Davi. E aí esses nomes, eles têm um papel muito importante no entendimento que Deus quer para nós. Por quê, irmãos? Quando a gente olha para a história de Israel, quando a gente olha para a nossa história, toda ela é construída por escolhas que nós fizemos, né? As nossas escolhas, ela muda até os nossos destinos. As nossas escolhas traz também consequências, boas ou muitas vezes mais. Eu fiz uma escolha de vir para a Vitória de Santo Antão. Então, quando estava diante de mim, naquele momento, tá, eu coloquei resumidamente no boletim, eu decidi vir para a Vitória de Santo Antão em busca de uma proximidade maior com minha família. Então foi maravilhoso, por isso estou aqui. Poderia ter tomado outra decisão, não sei, mas nisso tudo, nas nossas escolhas, nós devemos primeiramente submeter elas a Deus. Quando as nossas escolhas são as escolhas de Deus para nós, aí sim o nosso caminho é um caminho de paz, amém? E toda vez que Israel estava nos caminhos do Senhor, você vê que a bênção era eminente. Mas a partir do momento que Israel desobedecia, não queria mais seguir os caminhos do Senhor, queria seguir os seus próprios caminhos, a gente vê que a destruição era eminente. E acontecia, esse período de juízo era um período assim, um período onde o povo fazia o que era mal perante Deus, recebia o castigo que Deus dava através das nações vizinhas, como os filisteus. Eles se arrependiam, viam o peso que era se afastar de Deus, porque, irmãos, Deus não se afasta de nós, nós é que nos afastamos dele. E o povo se afasta, depois retorna, se arrepende, e sabe o que acontece com esse Deus amoroso? Ele acolhe. É só lembrar da história do filho pródigo. O filho pródigo é um resumo da história do povo de Israel nessa caminhada, e às vezes nossa também. E Deus respeita as nossas decisões, como um bom pai. Incrível, né? Como Deus, sabendo que às vezes a decisão é errada, mas Ele deixa. O filho pródigo, a decisão era errada, mas ele, com coração de pai, coração amoroso. Aí muitos podem dizer, mas como é que é amor se ele está deixando o filho? É uma dura lição. Eu digo que tem um pastor chamado Tiago Tássio Licurgo. Ele disse que a experiência é uma boa escola. A experiência é uma boa escola, mas a matrícula é muito cara. A mensalidade é cara. Às vezes cobram um alto preço, né, pela experiência. Cabelos brancos, né, rugas, cansaço, não é fácil. Mas nós temos nesse texto aqui algo que fala um pouco dessas escolhas em personagens que aparecem na história, que foram personagens escolhidos por Deus e personagens que retratam as escolhas humanas. Samuel foi fruto de oração da sua mãe, né? De Ana, uma mulher que se derramou em lágrimas, literalmente, copiosamente, ao ponto de ali pensar que ela estava embriagada. Você vê lá em 1 Samuel, do capítulo 1 em diante, essa história desse menino, que já menino foi apresentado ao templo, consagrado ao Senhor, como ela havia prometido, né? Prometeu e cumpriu. Mas eu digo, se você prometer alguma coisa a Deus, cumpra. Não seja tolo. E ela, como uma mulher sábia, entregou Samuel, e Samuel passou a servir ali, aos pés de Eli. O interessante é que Eli, né, aquele sacerdote que tinha seus filhos como sacerdotes, e seus filhos faziam o que era mal perante Deus. Você vai lá a história. E Samuel, que não era o seu filho propriamente dito, já fazia o que era reto e andava pelos caminhos do Senhor. Mas aqui o tempo passa, e a história mostra que é melhor começar bem e terminar bem do que começar bem e terminar mal. Pastor
Isaltino Gomes, né, sempre dizia na parte de suas mensagens, isso eu sempre gravei, já falecido em 2013, ele dizia que na vida do crente o melhor é a acabativa do que a iniciativa, né? Claro que Samuel, ele toma aqui uma decisão errada. Veja que no texto diz que Samuel, envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Ele tomou uma escolha dele. E a escolha aqui deveria ser de quem? De Deus. Ele foi um escolhido por Deus. Samuel era um personagem que foi escolhido por Deus, foi prometido por sua mãe. Você vai ver lá em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 1 Samuel, capítulo 1, versículo 26. Ele diz que: e disse ela, ai meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que o fizera. Aí lá no capítulo 3, ela já apresentando o menino, lá no versículo 19, diz: crescia Samuel, e o Senhor era com ele. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Então ele foi confirmado por Deus. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. A palavra do profeta é a palavra de Deus. Ele é boca de Deus, ele não fala do seu coração. Mas Samuel, como qualquer pai, às vezes estraga os meninos, não é isso? Às vezes um bom pai estraga os filhos. Veja que até o nome que ele deu aos meninos foram nomes bíblicos. O primogênito chamava Joel, o Senhor é Deus, e o segundo Abias, meu pai é o Senhor. Nomes bíblicos. Mas veja o que acontece. E foram juízes em Berseba, capítulo 8, 1 Samuel, versículo 2. Agora versículo 3. Porém, seus filhos não andavam pelos caminhos dele, do seu pai. E o caminho do seu pai eram os caminhos do Senhor. Antes se inclinavam à avareza e aceitavam subornos e perverteram o direito. Terrível, né? Qualquer semelhança, né, com nossa época não é coincidência, não. Faz parte da corrupção humana. E aí, vendo, os anciãos são aquelas pessoas experientes. Os anciãos dentro da tribo, lá das tribos de Israel, eles tinham autoridade. É que nem os anciãos, os cabelos brancos aqui, eu sou pastor, né? Mas eu respeito muito as cães dos irmãos, né? As experiências, os conselhos. E os anciãos chegaram para todo Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, versículo 4, e lhe disseram: vê, já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Samuel, um homem de Deus, fez escolha errada. Aí você vê como a Bíblia é maravilhosa, ela não esconde nada. E os anciãos, que eram homens respeitados e mulheres, também fizeram a escolha errada. E as escolhas, Deus respeita, mas ela tem consequências. E as consequências para Israel foi terrível. Então, o que é que acontece? Primeiro ele quer, vejam só, que governe sobre nós como tem as outras nações. E as outras nações em volta de Israel, como eu já falei, eram nações pagãs, que serviam a deuses pagãos. Mas parece que o ser humano ele se encanta com a vitrine. É igual a shopping. Alguém já andou aqui nos bastidores de um shopping, de uma loja? Depois, sabe como é que você vê os bastidores de um shopping?
principalmente aqui em Recife, que é mais fácil ainda, que se mistura, né? Quando você vai em Natal, a periferia, os bairros pobres, as favelas, você anda Natal todo e não enxerga. Você não vai ver. Porque ela é bem afastada, ela é na periferia mesmo, ela é nos arredores. Recife não. Recife tudo é misturado. Mas você vai ali em volta do Shopping Center Recife. Aquelas atendentes que estão lá, lhe vendendo o almoço dentro do shopping, eles não almoçam lá. Eles vão almoçar nas barraquinhas em volta, porque é mais barato. Se você andar por trás, na vitrine, quando você entra no shopping, tem os belos vestidos, né? Que as mulheres, quando olham, isso aqui é perfeito para mim. Quando chega em casa, diz: meu Deus, que escolha eu fiz. Está vendo as escolhas? Não é isso? Porque a gente acaba se encantando com os olhos. Ali, e vocês sabiam que também no shopping, eles não só usam a questão visual, mas também a questão olfativa, do olfato. Vocês já perceberam ou não? Vocês sabiam que cada loja ali, existe uma empresa hoje, que ela não sei se ela é americana, mas ela não é brasileira. É uma grande multinacional, que faz essências de perfume de acordo com o que a loja quer. Qual é o foco da loja? Homem? Então vamos botar uma fragrância. Mas é homem, qual é o estilo? Esportivo? Ou um estilo de social, executivo? É uma loja para pastor? Interessante que Ana foi fazer. Você vê o que essa ambientação é importante, claro. Mas às vezes, cuidado. Ela nos engana. Ana foi fazer uma cirurgia. Vejam só, aqui não era hospital, né? Deus nos deu a privilégio de ter realmente um plano de saúde, né, pela misericórdia. E aí ela foi fazer num hospital particular em Recife. Ligaram para ela perguntando, né? Olha, a senhora é católica, evangélica? Eu sou evangélica. Qual o hino, qual cantora que a senhora mais gosta, tal? Achou estranho, né? Aí diz Raquel Novaes. Também ela quer, diz: amor, traz Raquel Novaes. Eu digo que está pensando que eu sou empresário da Raquel Novaes, né? Traz Raquel Novaes, todo o povo está assim agora, né? A gente traz Paulo César, traz Sérgio Lopes, daqui a pouco é a Aline Barros. Ó, o pessoal aqui, graças a Deus, sonha alto. O que aconteceu? Quando a gente chegou, que foi se internar, que a enfermeira abriu a porta, o que é que estava tocando? Raquel Novaes. Aí ela disse: meu Deus, né? Isso mexe já, né, com o nosso ego, entendeu? Mas, claro, isso é importante. Mas, às vezes, claro, tem a questão financeira, exato. Mas o que eu quero dizer é que aqueles queriam um rei. E qual foi o primeiro rei? Saul. E Saul era o quê? Muito bonito. Se eu sou bonito, imagina Saul. Ana acho que está assistindo, ela disse: cadê Ana? Chegou? Oxe, está aqui na minha frente. É tudo de azul, é? As Ana é de azul, em homenagem a Henrique, é? Henrique, em homenagem a Henrique. Desculpa, amor. Enfim. Saul, olha, apesar que os textos, eu não vou me dar do horário, eu não vou me alongar, mas os textos diz que foi Deus que escolheu Saul. Deus permitiu, mas Deus escolheu ele de acordo com o que nós escolhemos. Porque nós vamos pela aparência, irmãos. E não, vocês podem dizer que não. Vocês não entram numa loja suja, feia. Não entram. Se ela for bonita, imagina se eu chego aqui. Não, claro. Mas às vezes, as pessoas que estão às vezes sujas, elas estão o quê? São os filhos pródigos. E a igreja tem que olhar com graça e misericórdia. Não, então aqui pegaram Saul. Saul é um rei que começou muito bem. E eu vejo nessa Samuel, Saul, Davi, e eu vou concluir com o rei dos reis. Vou dar um pulo para Jesus. Porque aí mostra entre Samuel, aquele homem que foi escolhido por Deus, que direcionou o povo, mas que não foi perfeito. A Bíblia mostra que os homens, né, usados por Deus, mas eles têm um caminho de redenção. Então Samuel errou, mas depois Samuel, interessante que o texto diz que quando os anciãos buscam a ele,
ele vai orar a Deus. Veja aí, ó, no versículo 6. Porém, essa palavra não agradou Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Quer dizer, ele não ficou desagradado, ele não desagradou quando estava escolhendo os filhos. E muito pelo contrário, nem orou. O texto não diz que ele orou, perguntando se Deus estava confirmando os filhos dele. Agora, quando queria um rei, ele foi orar ao Senhor. Aí Deus faz o quê? Disse o Senhor a Samuel, atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não se rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. A voz do povo é a voz do diabo. Porque aqui não foi de Deus não, irmãos. Esse negócio de dizer a voz do povo é a voz de Deus, pelo texto bíblico, já botamos na lata do lixo. Até porque, lá no versículo 15, veja o que aqui diz no versículo 15. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse, não teremos um rei sobre nós. Não atender à voz de Samuel, por um profeta eleito por Deus, por um profeta escolhido por Deus, era não atender à voz de Deus. Então a voz do profeta é a voz de Deus. A voz do povo não era de Deus. É tanto que deu no que deu. E aí, vai, e eles escolhem, e disse Samuel, e segundo todas as obras que fez, desde o dia, aí disse assim, ó, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reinar sobre ele. O problema não foi eles pedirem um rei, o problema foi eles quererem um rei de acordo com os princípios e valores dos deuses pagãos, das nações pagãs. Por quê? Porque Deus vai constituir um rei, que é rei dos reis, senhor dos senhores, é um nome acima de todo nome, que todo joelho se dobra lá, e toda língua confessará, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o rei que Deus nos deu, um rei que se sacrificou por mim e por você. Agora, pois, atende a voz, porém, veja só o que é que Deus faz. Versículo 9. Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente, explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Se o rei Jesus não governa a sua vida, meu irmão, algum rei governa. Se não é Jesus que está direcionando as suas decisões, você está tomando decisões ou por você, ou por alguém, ou por algo, ou por algum princípio. E que não é de Deus. Porque se for de Deus, vai seguir o princípio de Deus. E aqui, o que Samuel vai relatar, o interessante, é que Deus é soberano e onisciente. Como os irmãos estão estudando e sabem, lá em Deuteronômio, no capítulo 17, né? Acho que é 17, que é o texto lá da primeira lição, veja o que é que diz o texto de Deuteronômio 17. A eleição, versículo 14, vê o que Moisés escreveu antes de tudo isso, como Deus já sabia o que aqui ia acontecer e já deixou na sua lei as advertências. A lei, os limites que Deus coloca na minha vida, na sua vida, é para nos proteger. É como uma grande cerca na beira de um penhasco. Você não pula aquela cerca. Se você pular, você se arrebenta. Quando entrares na terra, vejam só, versículo 14 do capítulo 17 de Deuteronômio. Quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, a possuíres e nela habitares, terra prometida, Canaã, estabelecereis sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim. Veja, Deus já sabia o que é que o povo ia pedir. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor, teu Deus, escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim sobre dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Se você abandonou um caminho ruim, meu irmão, não volte em nome de Jesus. Tampouco para si multiplicará mulheres. Aí vê o que é que os reis tiveram, como Salomão, 700 mulheres, não é isso? 1000, com concubina, com tudo lá. Imagina. Tampouco
não, para que seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. O que é que Salomão tinha? Muitas mulheres, muita prata e muito ouro. O homem mais sábio do mundo. Depois a gente vai ver como é que ele termina a sua vida. Depois vocês leem lá, acho que é Crônicas 20. Voltando para o texto de Samuel, e aí Samuel adverte o povo. Lá no versículo 10, pediram um rei. Este terá direito de rei que houver reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros para que corram adiante deles. Veja, aí você lê depois o texto e vai ver o que é que esse rei vai fazer. Deus manda um rei chamado Davi. Saul, irmãos, até que começou bem, mas terminou muito mal. Saul era soberbo, narcisista, invejoso. Quando começaram a cantar que Davi matava 1000, matava 10.000 e ele 1.000, ele se irou. Quis matar Davi. Mandou matar sacerdotes de Deus. 1 Samuel 22 você vê. Consultou uma necromante, uma adivinha, uma médium, que é proibido, que você vai ver lá em Levítico 19. O Senhor abominava isso. E morreu tristemente, se jogando sobre uma espada. Davi, que começou mal, muito mal por direito, se arrependeu de todo o seu coração, escreveu 2 salmos maravilhosos que eu indico. Para quem quiser se arrepender, você tem que ler esses salmos e chorar. É os salmos 32 e 51. Salmos, ele se derramou ao ponto de Deus o chamar de um homem segundo o meu coração. Esse foi a vida de Davi. Um homem que terminou deixando um legado. E quando você vai para Jesus Cristo, que nem aquele cego, diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja que rei, não era perfeito, mas vinha, sim, um rei que era sobre todos, que era o rei Jesus Cristo. Esse sim. Então a vida, irmãos, espiritual da gente, é uma vida que Deus se revela, a gente faz nossas escolhas, tem suas consequências. Mesmo Deus que deixa e dá a liberdade de a gente fazer as nossas escolhas, é o mesmo Deus que nos ampara e está de braços abertos para nos receber como estamos arrependidos. Esse Deus que se sacrificou por todos nós. É um Deus, irmãos, que se revelou que até os ímpios reconheciam. E o próprio seu povo não reconhecia. Logo no capítulo 2 de Mateus, no versículo 2 e 3, diz o texto que perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Quem falou isso? Herodes. Terrível. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Mateus capítulo 27, versículo 11, diz que Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? Quem disse isso? Pilatos. Inclusive Tássio Licurgo diz que Pilatos, se for bem nos textos mesmo, acho que Pilatos tem uma tendência a reconhecer que Jesus era o rei dos reis. No mesmo texto, lá na frente, ele diz assim: Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. E estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram este, vejam só, Pilatos, um ímpio, mandou escrever lá, rei dos judeus. Os judeus leram este título e perguntaram assim: por que o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade? E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes e os Pilatos: não escreva rei dos judeus, e sim o que ele disse: sou o rei dos judeus.
Respondeu Pilatos: o que escrevi? Escrevi. Acabou. Agora, quando bota para o povo, existia um costume dos que estavam presos liberar um. E colocaram Jesus e quem? E Barrabás. O que foi que o povo escolheu? A voz do povo não é a voz de Deus. Não entre nessa conversa, não. É tanto que Pilatos, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Um ímpio. Veja só, e o próprio povo não enxergou que ali era o Rei dos Reis. Mas muitos enxergaram, glória a Deus por isso. Muitos creram. Nós estamos aqui. Nós fizemos a nossa escolha. Nós fizemos um rei. E que ele governe. Reina, Senhor, sobre mim, sobre a sua vida. Que esse rei é Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. E eu concluo lendo 2 textos que mostram, irmãos, que nós temos uma escolha. É ser governado pelo Rei Jesus. No Filipenses, no capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 9, Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Apocalipse 19. Nós temos um rei. O povo escolheu muitos reis. O melhor começou errado. Depois a história de Israel vai se dividir, vai começar a estudar o rei de Judá e os reis de Israel, né? Samaria, Jerusalém. E aí nós vemos que no rei de Israel, no reino do norte, não teve nenhum rei que prestasse. Só para concluir a história, né? Depois é dizimada, resta Judá, bons reis, maus reis, e aí segue. Mas concluo, capítulo 19, versículo 16, diz assim: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, louvado seja o nome de Jesus. Esse é o rei que nós devemos seguir, ao nosso Rei e Salvador. Ele não só nos governa, mas como morre e se sacrifica por cada um de nós. Esse é o verdadeiro rei enviado por Deus, o Messias, o Salvador. Vamos orar? Pai, louvamos o teu nome pela tua palavra, Senhor. Nos abençoa. Ó Senhor, direciona a nossa vida para fazer escolhas segundo, Senhor, a tua vontade. Para que possamos escolher sempre aquilo que o Senhor quer de melhor para nós. E tiramos, Senhor, os ídolos, os deuses, os reis desse mundo do nosso coração, e possamos colocar um coração obediente ao nosso Rei, ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós vamos fazer uma apresentação